Buongiorno, buonasera a tutti voi. Chegamos no nosso episódio número 6 aqui do podcast da Lapor, Salomão e Queiroz Advogados, onde a gente trata sobre empreendedorismo. Mais uma vez, eu tenho a alegria de ser o host e, ao meu lado, o homem mais elegante do nosso escritório, Guilherme Queiroz. Obrigado pelo convite aceito. Tudo bem? Tudo ótimo, Lapor. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, elogio pela minha suposta elegância. Nada. Muito bom. Estamos aqui no nosso 6º episódio. O convidado de hoje é especial. Estamos ansiosos aí para ouvir o que ele tem a dizer. E Lapor, com você, vamos lá. E na realidade, esse podcast de hoje, ele pode ser, por que não, um anexo do podcast em que o nosso convidado participou. O nosso convidado, antes de falar o nome dele, participou do podcast Diário do Rio, no canal Diário do Rio e Nova Rio, que trata sobre empreendedorismo e engenharia. E, abrindo uma exceção, a gente tem uma forma tradicional de começar o podcast e eu vou fugir dessa forma tradicional do início do podcast para citar uma frase que o convidado disse nesse podcast do Diário do Rio, do Inova Rio, que me chamou muito a atenção. O convidado, em determinado momento, ele disse: "Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de nada." E essa frase tem uma força empreendedora muito grande. Patrick Gardel. Quase isso, seria um prazer ser primo, sobrinho, neto de Carlos Gardel. Eu errei de propósito. Mas é Gardel, com muito orgulho, assim, de um avô maravilhoso. Nuzim, abrasileirado Nelson, polonês, refugiado. Vai ser um prazer compartilhar esse momento aqui com um cara que eu tanto admiro há muitos anos, desde de jovem, e conhecendo uma elegância, até a gente fica sem graça, né, perto de Guilherme Queiroz, mas vou tentar aqui fazer jus a esse convite, vou tentar aqui fazer jus ao tempo que vocês estão dedicando aí a me ouvir. Viu? Patrick, a gente começa com essa frase em que você teve muita felicidade, muita convicção e me aguçou enormemente a curiosidade. Vamos começar de uma forma diferente. Explica para quem está nos ouvindo, para quem está nos vendo, da onde veio essa frase tão brilhante que se comunica tanto com o empreendedorismo. Eu não tenho medo de nada. Então, eu acho que tem várias frases parecidas, né? Que a vontade, ela come... desculpa que eu me perdi aqui. Eu acho que tem várias frases bem parecidas, né? Que a vontade supera o talento, que um talentoso preguiçoso não vale de nada. E eu acho que você não ter medo, você ser destemido, encarar qualquer coisa, é a primeira porta para o sucesso, né? É você não ter medo, é você se jogar, é você encarar. Eu acho que a falta do medo, não no sentido, vamos dizer, mais profundo da palavra, ela é extremamente importante. O medo, ele te traz cautela, mas certa vez eu ouvi, e eu acho que foi recentemente, né, que o medo, ele é o antônimo da coragem, né? Então, assim, você ter bravura, você ter coragem de encarar os seus medos, eu acho que esse é o fundamento mais importante. Você tem medo, talvez, de uma resposta ruim, você tem medo do que você não conhece, e se você começar a encarar as coisas que você não conhece, quem sabe você não vai ter uma surpresa maravilhosa. Eu nunca trouxe o medo para frente da minha vida, porque o medo, ele te paralisa, o medo, ele faz você perder momentos incríveis. E no empreendedorismo, e na vida, vamos dizer assim, difícil, que é ser adulto no Brasil, ser adulto no Rio de Janeiro, o medo, ele, na verdade, acaba imperando. O que a gente pensou, o que eu pensei, que eu falo muito dentro da companhia hoje, vamos encarar. Eu acho que não existe nenhum bicho de 7 cabeças e não existe nenhum desafio que seja tão difícil que a gente não possa encarar. Então, deixa o medo ali no canto da sala, de vez em quando você dá uma olhadinha para esse medo assim e volta e encara, que eu acho que isso é muito importante.
Para quem tá nos ouvindo no Spotify, pode pensar assim: uau, o cara que disse essa frase, justificou essa frase, é um senhor de 60 anos. É um cara septuagenário, com alguns iates, algumas voltas ao mundo. Mas na realidade, não. É um jovem empresário, carioca, que tem uma trajetória empreendedora belíssima, que detalhes foram colocados no podcast que você participou pouco mais de um mês antes de vir para cá. E quando a gente te convidou, eu falei: Patrick, a ideia não é que você repita tudo. Claro, tem toda a liberdade para repetir, mas sobretudo é que você compartilhe coisas novas. Você é uma pessoa muito rica, muito inteligente, e que a gente possa aproveitar esse momento da maneira mais inteligente possível. Mas, Patrick, antes da gente entrar em tantos assuntos bacanas, a gente precisa saber. Quem está nos ouvindo, quem está nos escutando, o que o Patrick hoje em dia vende? Onde é que os esforços do Patrick estão enveredados? Vou fazer um resumo muito grande, né? Eu não tenho nem 30, nem 40, estou nesse meio. Hoje em dia, com essa idade, a gente está bem jovem. E eu me entendo como comerciante, acima de tudo, né? Eu acho que o mundo do business, o mundo dos negócios, é muito interessante você ser comerciante, você ser empresário, você tomar o risco de comprar ou de arriscar o seu tempo, o seu dinheiro, para entregar um resultado e tirar proveito disso. Eu acho que isso é muito importante. Sim, eu me entendi como comerciante desde sempre, tá? E até hoje. Hoje eu comercializo o serviço. A gente tem uma companhia de engenharia, que a gente emprega muitas famílias. Hoje está próximo de 400 famílias, um pouquinho mais. Tá? A gente presta serviços para grandes instituições, tá? Sejam elas privadas e públicas. Tá? Sempre, vamos dizer assim, com a maior lisura do mundo. Hoje falar em fornecer para o público difícil, mas isso não tem tanta representatividade no nosso negócio. A gente tem incorporações imobiliárias. Hoje a gente vende imóveis, a gente tem mais de 9 projetos em curso, tá? Alguns já lançados, outros para lançar, em boa parte do Rio e do estado do Rio. Nós atendemos o que começou a empresa, que é muito legal, muito bonito, que é o condomínio, que é aquela senhorinha síndica, né? Que cuida da vida de todo mundo, que às vezes a gente não dá tanto valor, aquela senhora que está ali, que enche o saco quando está fazendo barulho, quando tem um problema no interfone, que puxa a orelha do porteiro, etc., que faz a nossa vida funcionar. Então a gente atende, né, serviço de engenharia para condomínios. A gente tem a nossa área também de apoio à construção, apoio a grandes incorporadoras. A gente faz expansões, nos serviços de engenharia também, a gente faz expansões de shoppings, de hospitais. A gente fala que a gente é tudo em engenharia, a gente não vê nenhum desafio. Essa forma destemida de agir, a gente levou muito para os nossos negócios, né? Então, a gente tem algumas business units, né? A gente tem algumas unidades de negócios voltadas para áreas específicas. E eu acabo, como head da área comercial, acabo dando apoio a todos esses heads, diretores das unidades de negócio, né? E que cada vez mais eu me surpreendo como tem gente boa. Então eu falo que eu trabalho com gente que dá solução para muitos problemas que outras pessoas não conseguem resolver. E eu vou te falar, é surpreendente, muito gostoso trabalhar com gente. Você atinge uma maturidade na vida que você fala assim, cara, como tem gente bacana, como tem gente legal e como é bom ter gente assim e atrair gente assim para o seu negócio. E dentro dessa gama de atividades que você tem que fazer no seu dia a dia, qual é a coisa mais legal, dentre tantas coisas que você é demandado no seu dia a dia, seja com o seu sócio, seja com o seu cliente, seja com a sua equipe? O que é mais legal que dentro daquela atividade A, B, C, D, qual que é que mais te preenche quando você termina aquela atividade, você, uau, que alegria, que realização? A gente não gosta de tudo que a gente faz. Assim, eu acho que você pode perguntar para todo mundo, se adulto é difícil, né? A gente não gosta de comer certa comida que tem que comer, a gente não gosta de deixar de beber, a gente não gosta de ter certas regras, mas se você perguntar pro adulto, ele sabe também que é necessário fazer, né? Então a gente faz o que tem que ser feito.
E para mim, a coisa mais prazerosa é quando você conclui uma dessas atividades, seja ela prazerosa ou não, e você acabou. Sabe aquele prazo que você tem para entregar e Sim. você concluiu? É fazer bem feito dentro do tempo, isso já me satisfaz demais. Eu sou viciado em vencer, eu sou viciado em ganhar. E às vezes essas batalhas são contra você mesmo, né? São contra os impedimentos que você cria para você mesmo. Então, você quer me deixar feliz é concluir alguma coisa. Isso me deixa feliz demais. E olha que eu tento fazer muita coisa durante o dia. Nós temos uma relação muito bacana, embora a gente não se veja Com tanta frequência. com tanta frequência, a gente tem muita intimidade. Sim. Então, e teve a penúltima vez que a gente se viu, a gente foi correr e a gente ficou conversando horas e horas num boteco, coisa simples, cerveja e assunto. Suado pra caramba. Suado, fedendo, aquela alegria toda. E pelo que eu pude estudar um pouco de você, você me parece profissionalmente uma pessoa muito produtiva. Ou seja, se eu tenho que entregar o relatório, não importa o quão meu telefone vai estar apitando, não importa o quão o funcionário vai estar me demandando. Eu pergunto, você de fato é muito produtivo e qual seria o grande receituário para fomentar a sua produtividade? Então, se você perguntar se eu sou muito produtivo, eficiência, eu acho que eu peco na eficiência. Eu sou mais eficaz do que eficiente. Porque, assim, eu tenho déficit de atenção pesadíssimo, assim, qualquer coisa me distrai, e eu brigo com isso o tempo todo. Lá, pô, o tempo todo eu tento voltar e me recentrar. Só que eu faço o que tem que ser feito. Eu cumpro o combinado. Para mim, é uma das coisas mais importantes e que não só eu aprendi com a vida, como eu venho consolidando isso com as pessoas que me rodeiam. Qual é a receita? É vontade, cara. É vontade. Às vezes você não vai ver o resultado na hora, mas é vontade. Para de pensar no cume da montanha, só sobe. Para de pensar no cume, só sobe, porque o resultado ele vem. O resultado ele vem. Não tem como não vir. Cara, é tão verdade isso que tá falando, que quando a gente foi correr, tava um período um tanto quanto pandêmico ainda. E você tem uma estamina admirável. A corrida não é o meu esporte principal, mas eu gosto de correr, sobretudo quando eu tô com alguém, sobretudo quando eu tô fora do meu bairro. Fui até teu bairro correr aqui pertinho do escritório. E você me motivou o tempo todo, no sentido de que a gente colocou uma meta e a gente vai cumprir essa meta. Eu tava morrendo. Eu não corria há muito tempo. E você estava motivando e você estava buscando a sua meta de uma forma muito... A gente não pode transacionar com as nossas metas. É mais ou menos nesse sentido. E uma coisa que eu te admiro bastante. Nos seus stories, quando você vai malhar, você coloca o número da sua ida à academia, suponho, barra o número do ano. E aquilo ali, para uma pessoa com menos bagagem, pode parecer, ele está se exibindo. Não. É você, o que eu interpreto. É você com você mesmo. Fala um pouquinho disso. E você externaliza, né? Pelo que você está falando. Você externaliza de uma forma que a pressão social também, de alguma forma, aumente a E sua ajuda. E ajuda, Me claro. motivo vendo ele. Certo dia, eu até postei, né? Eu não sou de botar muito a minha cara, né? Não sou muito exibido, sei lá. Até no meu feed tem poucas fotos. Eu gosto de ser discreto. Sim. Tá? De todo jeito. E eu percebi que isso motiva as pessoas, assim. Na verdade, você tem vários amigos, né? Na verdade, você tem vários colegas. Falam que você tem poucos amigos, eu tenho muitos amigos, assim. Eu acho isso muito legal, eu tenho muitos amigos verdadeiros. E eu acho que é uma forma até de apoiar. Porque, de novo, cara, fazer o que tem que ser feito é difícil. Você chegar em casa, como eu chego, 10 horas, 10h30, 11, tendo saído 6, 6h30, cara, e você fala assim, pô, vou descer e vou malhar, vou descer e vou correr. Porque faz parte da tua rotina. Se eu não fizer isso, é a mesma coisa que eu não tivesse tomado banho, que eu não tivesse comido. Né? Então, se colocar ali que eu me propus 350 dias de exercício, que eu acho que eu teria que cumprir 365, 15 dias eu falei, pode acontecer algum equívoco? Então, assim, eu acho que isso é muito legal, esse motivo. Certo dia eu postei e ainda falei assim, acho que era um sábado, 6h30 da manhã, estava dirigindo, e falei,
aquela postagenzinha para não só estimular, como pedir um pouquinho de estímulo para quem está começando seu dia no sábado de sol, tá indo Dá a trabalhar, palavra, vai ser você bem-vindo. buscar uma palavra Sim. e você também entregar, porque você vai pro teu lazer, cara. O cara que te entrega o chopp ali, ele tá trabalhando pra caramba. O vendedor do shopping tá trabalhando. O manobrista, todo mundo tá trabalhando. Então, se você não incentivar todo mundo e você também não fizer, você ficar com aquele complexo de coitadinho que tem muito hoje, não vai. Então, eu achei que podia ser um pouco exibicionismo e tal, mas na verdade não, cara. É só para tentar motivar um amigo ou outro e mostrar que a gente tá lá e provar também que, pô, pra gente chegar nos nossos objetivos sem cheating, né? Sem bomba, sem nada, custa muito caro, é tudo muito difícil, né? Então, é um pouco disso, é um pouco disso. A minha rotina, ela começa muito cedo, acaba muito tarde, só que eu não consigo mesmo encerrar meu dia se eu não tiver feito tudo ao que eu me propus. Eu fico, eu não consigo dormir, cara. É muito ruim. Bacana. Essa sua preocupação com detalhes, desde a maneira de falar, desde o compromisso com si mesmo, com o seu corpo, de como você vai expor isso na rede social, como é que isso repercute na sua liderança, na sua forma de gestão? Ou seja, como é que você se define como líder, como gestão? Qual seria a sua característica mais efervescente? O que eu posso dizer? Eu saí de casa com 17, então tem bastante tempo que eu trabalho. E a gente tem várias fases, né, na vida, né? A gente tem várias fases na vida. E quando você é mais novo, você é ainda mais destemido. Você é ainda mais dono do mundo e ainda mais invencível, ainda mais super-homem. Então, numa fase mais imatura, eu acho que eu tinha menos compreensão. Tá? Eu acho que você aprende muito a tolerar. Ninguém vai ser igual a você. Pode ser pior ou pode ser melhor, mas ninguém vai ser igual a você. Talvez vá ser parecido. E você tem que tirar das pessoas o melhor que você possa dar. O que eu aprendi, pode parecer feio isso e frio, tá? Mas o que eu aprendi é que todo mundo é uma ferramenta. Falando em trabalho, não tem jeito. E da ferramenta você tem que utilizar o melhor dela. Não adianta você pegar uma chave de fenda para girar um prego que não vai resolver. Tá? Um parafuso você vai conseguir pregar na parede, mas vai te custar muito para poder fazer isso. Você tem que colocar as ferramentas nos locais adequados, né? Eu acho que a gestão, né, que a gente fala muito em gestor, né? A gestão é a gestão de recursos. Podem ser recursos humanos, recursos físicos, recursos financeiros, mas você gerir isso, você conseguir olhar de fora e saber como encaixar. E, sobretudo, apoiar. É engraçado você colocar isso, porque o Nelson Willis fez uma postagem agora há pouco, não sei se eu cheguei a compartilhar com vocês, Nelson Willis é um dos maiores advogados. Da delegação? Oi? Sobre delegar? Sobre a questão da delegação, foi isso, né? Eu compartilhei com Muito vocês. bacana. Ele fala isso, ele fala, olha, se você botou a pessoa A para fazer a coisa, a tarefa B, que B deveria fazer, a culpa não é do A, a culpa é sua. Você não soube delegar certo. Então não vai querer descontar. Então você tem que ter realmente, é exatamente o que você está falando. E não é verdade, né? Não é verdade. Eu entendo, dentro dessa linha de raciocínio, que você não pode deixar de apoiar. Você não pode deixar de apoiar. Agora, se está pegando fogo, aí o senso de responsabilidade. Você tem a sua meta para cumprir, o seu resultado para cumprir, e maior, o compromisso. Eu apertei a sua mão, talvez não eu, através de um par meu, através de alguém que trabalha comigo, alguém do meu time. Eu não sou patrão de ninguém. Todo mundo trabalha comigo, não para mim. Então, quem trabalha comigo pode ter apertado a sua mão. É a minha palavra, é a dele, é a palavra de todo mundo. Então, para cumprir essa palavra compromisso, às vezes se A, B ou C não está conseguindo entregar, e mesmo que eu também não seja o D que vai conseguir entregar, eu vou lá e vou fazer. Cara, você não está conseguindo? Sai da frente que eu vou. Tem que carregar caminhão? Sai da frente que eu vou. Tem que dirigir caminhão? Sai da frente que eu vou. Eu lembro num episódio da minha vida, num cliente muito importante, a gente estava fazendo serviço de
engenharia muito grande, a gente devia ter 80 funcionários nesse canteiro, nesse projeto. E o cara falou para mim assim, cara, a gente vê placa sua pela cidade toda. Pô, muito legal. Mas eu acho impressionante, porque eu vejo você aqui mexendo no projeto, mexendo no cronograma, carregando, subindo, olhando. Às vezes vejo você trazendo alguma coisa para cá e tal. Por um momento eu pensei assim, pô, isso pega mal comercialmente. Aí eu falei, cara, isso não pega mal comercialmente. O cara tá vendo que a gente bota a mão em tudo que a gente faz. E isso é importante. A paixão é importante. Se você não tiver paixão no que você faz, não tiver sangue, se você não tiver capacidade de se estressar com o que você faz, você não vai entregar, porque não tem aquele ingrediente especial. Tem que ter. Tá aí uma coisa que me deixa um pouco confuso, eu vou te dizer por quê. Guilherme, qual é a pronúncia correta para super-homem em alemão? Übermensch. Deve Uau, ser. Você Na verdade, não seria Superman, né? Que as pessoas vão estar pensando. é uma ideia Seria um homem nietzschiana do Frank mais, Nietzsche. que já ascendeu, né? Um homem mais superior. Não é muito bem o que ele propaga na filosofia dele, mas, enfim, sem filosofia, só para ressaltar esse Übermensch. alemão. Mas o ponto aqui, Patrick, é o seguinte. Você não pode fazer tudo. Sim. Você tem que delegar. Nesse contexto, o que dentro da sua operação é totalmente não terceirizável? O que só o Patrick pode fazer? Tem que ter o seu selo de zelo, de qualidade, de dedicação, de individualidade dentro da sua operação. Cara, então, você tem várias fases do seu negócio, né? Inclusive até você entender quem pode gerir sem causar nenhum dano para o projeto, né? Assim, que vai entregar. Posso te dizer uma coisa? Não. Não O tem podcast nada. é seu, cara. Não tem nada que eu tenho que fazer exclusivamente. Não tem Máximo, nada. que máximo. Não tem. Eu acho que assim, você tem que dar apoio a tudo. Agora, não tem nada na empresa que não tenha que ter um toque pessoal. Bacana. Eu acho que é muito do contrário. É eu chegar e sentar do seu lado e falar assim, poxa, deixa eu dar uma olhada. Poxa, super legal. Cara, você não acha isso? Isso aí. Dá uma pequena sugestão, um pequeno pitaco, um apoio. Pô, eu vi que aconteceu um problema lá, num escoramento, num negócio, etc. Tá precisando de alguma coisa? Bacana. Só isso. Ó, pensei nisso, tá? Tô indo. Eu acho que isso é muito legal. Eu acho que isso é esse toque. O cara se sente apoiado, tem uma retaguarda, mas ele sabe também que a responsabilidade é dele. Antes de vir para cá, eu participei de uma negociação bem interessante com um cara que já está há 5, 6 anos comigo. É uma pessoa fantástica, fora do normal. Assim. A gente está num momento da empresa que está todo mundo muito unido. Assim. A gente chegou num momento muito feliz. E a gente participou de uma negociação e o cliente já me conhecia ele e tal. Eu falei, cara, você decide. Você está muito mais por dentro dos números do que eu. Cara, toca. E ele poderia ter feito essa negociação sozinho? Pergunto agora. De verdade. Sabe o que ele fez? É um processo, né? Sabe o que ele fez? Vários momentos ele falava assim pra mim, e aí, o que você acha? Eu falei, não, os números são seus. Você responder com a pergunta, cara, quando você aprende isso, isso é fenomenal, assim. Aqui a gente faz isso com os estagiários. Às vezes, pô, essa tese aqui, a gente fala, o que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Você que disse isso na última reunião de sócios. Você falou realmente para instigar nossos advogados, nossos estagiários, nesse sentido. De, ao invés de dar o peixe, ensinar a pescar, a pensar, a evoluir, a ser criativo. A gente mudou, a gente tem um edifício sede, a gente mudou do edifício sede para uma laje, né? Para um escritório. E quando a gente se mudou, a gente é muito simples, assim, de verdade. É filosófico isso dentro da empresa. A gente é muito simples, não tem nada palaciano dentro do escritório, é tudo muito simples. Quando a gente se mudou, a gente falou, a última coisa que a gente vai investir é no escritório, deixar ele bonitão. A gente não entrou com reforma e tal. Quando a gente como eu falei um pouquinho antes de começar, quando você tem obra para fazer, a gente nunca vai usar nossa mão de obra, tem que estar sobrando para atender a gente. E aí a gente sentou assim, era
São várias salas, mas a gente juntou as salas e eu peguei assim uma área bem grande. Tinham várias mesas até chegar na minha mesa, só que todo mundo estava operando. E eu montei dessa forma. Depois foi me tocar da loucura. Enquanto você estava trabalhando, isso foi uma fase da minha vida. Enquanto você estava trabalhando, você trabalhando ali, o outro trabalhando ali, eu me meti em tudo que você estava falando, que você estava falando, que o outro estava falando. O outro estava falando, eu tocava 6 coisas ao mesmo tempo. E queria botar muito a mão em tudo que todo mundo estava fazendo e dizer como faz. Isso criou uma dependência que até falei, gente, ó, sair todo mundo, senão eu vou atrapalhar vocês me atrapalhar. Não adiantou. A minha porta era uma fila do SUS. Todo mundo ficava na minha porta e falava, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Como que eu faço aquilo outro? Eu posso. Não, que se eu fizer desse jeito, você vai brigar. Eu não sei qual é o jeito que faz para não... Então, assim, se você não ensinar a pescar, você vai viver pescando para os outros. E pescar para os outros e não saborear o teu peixe não vale a pena. Que metáfora boa. E é interessante você falar isso porque parece exatamente uma das lições iniciais que meu pai me deu quando eu comecei a trabalhar, não como advogado empresário, mas como advogado trabalhando no escritório, que é assim, Guilherme, para de levar o problema, tenta achar a solução, porque ele já te passou aquilo para ele se livrar daquele problema e você, de alguma forma, resolver aquela situação. Você vai chegar no problema, ele ia chegar também. Então, ele quer a solução do problema. Então, às vezes, dar essa independência treina realmente para isso. E eu acho que é bem isso que você está levantando. Eu ouvi de um representante comercial do Pedro, cara, em uma das passagens aí de trabalho da minha vida, né? Eu trabalhava no setor de alimentos. E ele falava assim, cara, ia ser muito bom. Eu era muito novo. Ele, cara, ia ser muito bom trabalhar com você. Porque eu te pergunto uma coisa, você me dá 4 soluções e como fazer. A gente, quando ele trabalhava numa empresa chamada... Isso não era da minha época, né? Mas antes da gente se conhecer, ele trabalhava na Sica, né? Que era uma empresa que fazia molho de tomate, que tinha propaganda com a Xuxa e tal, Arisco, Sica e tal. E aí ele falava, quando chegava o estagiário, a gente dava umas missões erradas assim para ele, para ver se o estagiário falava não conseguia ou trazia alguma outra solução. Olha que ideia boa. Na engenharia se faz isso. Você sabe o que o pessoal Sacanagem. faz? Estagiário de engenharia chega na primeira semana, a gente fala assim, ó, anota aí, você vai comprar uma escada para pintar rodapé e um martelo de desempenar vidro. O rodapé fica no chão, você não precisa de escada. E vidro não empena, nem desempena. Você não tem martelo, se você bater com o martelo, você quebra. E o cara não sabe nada, chegou cru, primeiros períodos e tal. Se ele te entregar e falar, olha, pesquisei aqui, não existe martelo, porque o vidro tal, você vê que é um cara que está pensando, aí você testa isso. Agora se o cara fala, não tem não. Então você vê quem está ali na vontade e quem não está, quem tem e quem não tem. Isso é muito legal. E você voltar com as soluções, cara, é tudo que quem te pediu espera. Isso eu vi no livro, agora eu não lembro qual foi, mas bem rápido. Tinham 2 funcionários, um estava há 10 anos na empresa, um tinha 2 anos na empresa. Os 2 anos recebeu a promoção. Aí os 10 anos ficou, olha que é isso, que estranho. Foi lá falar com o chefe, aí o chefe falou, olha, pô, recebi uma promoção. Ele faz o seguinte, compra abacaxi ali na rua e volta aqui. Aí ele foi lá e falou, voltou para a sala dele, olha, não vende abacaxi. Ele, então senta aqui. Chama o fulano que está há 2 anos aqui. Você busca abacaxi lá para mim? Aí ele volta, olha só, voltei aqui, não tem abacaxi lá não, mas eu já liguei para o lugar que está trazendo um abacaxi, aliás, é metade do preço. E também aproveitei para ver o preço das outras frutas aqui, se você quiser, para a gente não perder o tempo. Então encaixa perfeitamente o que você está falando. Totalmente. Under promise, over deliver. Over você delivery, prometer menos e entregar excedendo as expectativas. Patrick, você é um cara bastante culto na minha percepção. E eu vou além. Você, no pessoal, você é um cara muito irreverente. Eu acho você engraçado pra caramba. E você tem um pouco dessa figura cartunesca. Você tem a boca grande, o olho grande. E você é engraçado, você é hiperativo. Isso, no pessoal, você tem a criatividade e você tem a sua irreverência. Como é que você emprega isso? Que na minha visão é uma baita qualidade. Eu, por ter isso também, eu admiro quem tenha e sugo dessa fonte que você tem. Acho admirável, hilário, culto, tudo mais. Da onde vem isso? Como é que você se nutre disso? E como é que você espraia
todo esse conhecimento no seu dia a dia corporativo? Então, você falou sobre reverência, né? Às vezes eu tenho até que me controlar, porque eu fico pensando em piada o tempo todo. Mas aí eu descobri, assim, cada um tem sua terapia, né? Aí um amigo meu essa semana, um amigo recente, mas muito querido, falou assim, você é muito animado, né? Assim, ele só me encontra em momentos não corporativos. Né? Você é muito animado e tal, você chega pô, na ginástica e tal, assim, eu brinco que é ginástica, tá? Porque eu não falo muito dos exercícios que eu faço, mas você chega brincando, rindo, gritando e tal, pô, isso é divertido, tem gente até que não gosta, que excede um pouco, mas, pô, sem você o negócio não é tão animado, mas como é que você é tão animado assim? Por que você é? Eu acho que você tem muita opção, né? Na vida você tem opção, só que as escolhas é que determinam o seu caminho. Né? E você tem opção, às vezes, de ficar triste, você tem opção de ficar frustrado. Eu joguei essas opções fora. Né? Eu não fico triste, eu posso ficar duas coisas, irritado ou muito feliz. E às vezes eu uso essa felicidade, essa irreverência, essa brincadeira para esquecer um pouco dos problemas. Legal. Que muitas das vezes são impossíveis de solucionar ou precisam de tempo. E aí, o que você faz com a ansiedade, que é um sentimento muito intenso? Você combate ele com outro sentimento muito intenso. E eu prefiro a alegria, a brincadeira, a zoação, né? Eu acho que é muito divertido. Você pegar algo excessivo, uma ansiedade excessiva, com outra coisa excessiva. O problema é que não tem solução, solucionado está. Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que é difícil ter um problema que não tem solução. Eu acho que os problemas que não têm solução, eles acabam sendo remediados pelo tempo para aí sim ter uma solução. Né? Eu acho que Talvez não imediata, né? não Algo é que pode ser imediato. resolvido amanhã. Enfim. Quantas vezes a vida de vocês, ou de quem está ouvindo a gente, mudou de caminho? Né? Não é a solução preferida, mas tem outras soluções, tem novas opções. Né? Eu acho que isso é muito legal. Tem uma frase na época do Orkut, eu gosto muito de frase, sou apaixonado por frases, porque É uma frases comunidade, né? são ensinamentos pequenos e frases sempre me marcaram muito. Uma frase que tinha no meu Orkut, lá no perfil, era que humor não é um estado de espírito, é uma visão de mundo. E vai muito no sentido do que você falou. Cara, a pessoa que te vê na ginástica, ela te vê na ginástica, mas ela não viu o que você fez das 5 até as 8 antes do esporro que você teve que pensar em como dar, do sapo que você teve que necessariamente engolir, da conversa difícil que você teve com seu cliente, da estratégia que você tomou com seu sócio. Isso é de uma beleza muito grande. E eu te admiro muito por isso. Por chegar leve na ginástica. E a gente sabe, no pessoal a gente sabe que de leve não tem nada na sua ginástica, que você tem um baita de um shape, você não pega leve quando você está na ginástica, e é mais uma forma de exercer a sua disciplina. Como você é um cara muito intenso, eu vou te fazer uma pergunta que eu não tenho a menor ideia da resposta, eu vou deixar esse perrengue para você. O Ricardo Amorim, economista, que tem um Instagram muito bacana, Sim. ele gosta de colocar o sucesso como se fosse um iceberg, né? Embaixo do gelo, você tem... O sucesso não é mais a grana que você ganha, que nem era muito ligado à ideia dos nossos pais. É você estar bem com a tua família, estar bem com teus amigos, estar bem espiritualmente, com o seu shape, enfim, com todos diversos os âmbitos que você pode vir a ter. Pois bem, e aí eu penso o seguinte: sucesso para você é equilíbrio ou desequilíbrio? Por quê? Para chegar onde você chegou, meu caro, você teve muito desequilíbrio em determinado momento da tua vida. Então, me ajuda a entender. E aí, qual é a solução? É para ficar desequilibrado? É para ficar equilibrado? Mas será que o cara equilibrado, ele dá duro ali, ele tá no skin the game, ele entrega tudo que ele pode entregar? Disserte sobre. Sabe aquela história de o que serve pra mim talvez não sirva pra você, o que serve pra você talvez não sirva pra mim? Você falou sobre pegar pesado e não pegar leve. Eu não pego leve comigo em nada.
Em nada. Eu sou intenso na hora de comer, eu sou intenso na hora de amar, eu sou intenso na hora de conversar, eu sou intenso na hora de brincar, eu sou intenso na hora de realizar. Então, assim, eu não pego leve em nada. Se você fala pra mim, pô, vamos ali na cachoeira, uma paz, fica ali parado e tal. Eu não fui moldado assim. Eu gosto, mergulho. Eu sou um cara muito conectado com a religião. Eu gosto de refletir bastante. Mas eu não consigo esse momento de ócio, que não é nem bem um ócio, assim, é um momento de marasmo. Eu acho que a vida, por essa intensidade, eu acho que a vida é muito curta. A vida é muito pesada. E para fazê-la leve, é só ganhando ela, assim, estando por cima dela. E aí você falou do equilíbrio e desequilíbrio, né? Você mandou até o work-life balance, né? E eu acho o seguinte, não dá para equilibrar tudo de jeito nenhum, em momento nenhum. Cara, você passou dos 30, o teu hormônio cai, você não vai conseguir com pouco manter o teu shape, a tua performance, a tua memória. Né? A gente fala muito de corpo, mas para mim corpo está muito ligado à mente. Quando eu faço um exercício muito excessivo, quando eu passo do meu limite, cara, é para relaxar. É a forma que eu tenho de relaxar, é a minha terapia. E eu digo a você, se você está trabalhando intensamente com um objetivo, né, eu me desequilibro até chegar a esse objetivo, depois eu volto a equilibrar o resto, a amizade, a casa, a família e todo o resto, que eu acho que família e amizade, eu acho que é o mais importante dessa vida, é o que você leva, e a reboque traz tudo. Eu acho que a família não precisa ser a família de sangue, pode ser a família do trabalho que você fez, os seus amigos que você fez na vida. Eu tenho irmãos, assim, vários. Mas para te dizer, assim, a verdade, eu acho que a vida equilibrada, ela deve ser um saco. A vida equilibrada, ela deve ser muito ruim. Imagina você, todo dia, ter que falar 2 horas com seus amigos, ter que estar 2 horas com a sua família, você tem que quebrar, você tem que ter disciplina, mas poder quebrar a tua rotina, ter novidade. Eu brinco muito com todo mundo, eu falo, e aí, alguma novidade nova? Porque é o que te motiva. Se eu falar assim, eu vejo o Guilherme todo dia, se eu falar pro Guilherme, e aí, Guilherme, tudo bem? Tudo. Não tem graça. Eu acho que a novidade, a manchete é muito boa. Então você tem que desequilibrar, você tem que se arriscar, você tem que aceitar o convite. Isso é muito legal, aceitar o convite. Isso é muito bom. Então eu realmente me desequilibro, volto e equilibro. E eu tenho feito isso muito com o trabalho, assim. Na minha vida, assim, se eu escrever minha história profissional, ela foi muito desequilibrada de intensidade, né? Eu acho que eu sobrepus o trabalho a muita coisa na minha vida. Eu tinha quase, agora eu perdi um pouco, né, de peso, mas eu tinha quase 10 quilos a menos, assim. Eu pesava 69, 70 quilos. Há pouco eu estava com 82, agora eu estou com 78. Eu não comia, não atendia telefone. Tinha que ser uma emergência, tinha que falar com a secretária para poder falar comigo, porque a minha vida era desequilibrada para um objetivo que eu estava querendo alcançar. E tá tudo bem se você está proposto a isso e se isso foi combinado. Eu acho que essas combinações que você faz consigo mesmo, que é o 350 dias no ano de academia, que é o quanto você vai juntar de dinheiro, que é o quanto você vai abraçar seus amigos, que são quantas viagens você vai fazer, combina e faz. Se você combinar e fizer, você vai ser muito feliz, mas combina com você mesmo. Eu acho que isso é muito legal. Então, eu acho que para todo objetivo é necessário desequilíbrio, senão você não alcança no tempo que você quer. Cara, eu adoro hipérbole. E eu ouso dizer que é uma das respostas mais bacanas que eu já ouvi em todas as perguntas que eu fiz nessa mesa de podcast. Obrigado por compartilhar tanta sabedoria. Não, de verdade, com toda a humildade e sinceridade do mundo. Bacana, porque realmente isso me desequilibrou. Eu falei, caramba, eu tinha uma ideia de buscar um equilíbrio. Mas peraí, se eu tiver equilibrado, eu não vou conseguir, sabe, aumentar o escritório, por exemplo, ser full service, que é um desejo meu, seu também. E
Pegando carona nisso tudo, queria falar sobre um tema que também está na moda, chamado vulnerabilidade. E também desequilíbrio. Você colocou um pouco da sua vulnerabilidade pretérita, agora eu vou colocar a sua vulnerabilidade no presente. Uma área desequilibrada da minha vida hoje em dia é o lado social da amizade. Tá? Em todos os meus grupos de amigos eu sou tido como um cara ausente. É uma dor, mas é uma dor que eu estou disposto a aguentar. Pergunto primeiro para você, Guilherme, para deixar o Patrick à vontade, nessa ideia de equilíbrio e desequilíbrio. Qual área da sua vida hoje que ela está desequilibrada? Que ela não tem tanta harmonia quanto você gostaria dentre as áreas que você considera importante. Eu sei que você é um apaixonado por série. E se você falar para mim, olha, eu não estou conseguindo dar conta de ver todas as séries que eu gosto. Não deixa de ser um desequilíbrio. É uma coisa importante para ele. É. O cara tem uma bagagem de série incrível. Eu tenho uma força grande, que a minha namorada ela é da área do cinema, graças a Deus, não tem nada a ver com o jurídico. Então dá uma força. Eu acho que série, quanto mais eu vi, mais eu vi o quanto pode ajudar a gente no empreendedorismo e no direito e tal. Mas assim, respondendo, e para dar um fôlego também pro Patrick, eu acho que um pouco da... E aí, do meu ponto de vista, né, eu acho que um pouco da minha família, tá? Eu sou muito família, eu sou uma pessoa que nunca quis viajar e morar fora por causa disso. Mas ainda assim, aqui eu acho que deveria ser uma prioridade maior. Então, eu acho que minha família e um pouco os meus amigos também. Acho que também é uma questão da vida, que às vezes passa como natural, né? Comum com vocês. Agora, profissional e amorosa, para mim, hoje estão assim, lá no topo de muita satisfação, muita realização pessoal. Mas eu acho que cada um tem que... Eu acho muito difícil você não abdicar. Acho que aquelas pessoas que dizem, olha, faço tudo, alguma coisa tá perdendo ali atrás. E tá perdendo por um motivo, tá tudo bem, pergunta, né? Sempre onde você pode forçar aqui para afrouxar lá. Eu acho que até eu compartilhei aqui vídeo com você uma vez da Microsoft, qual é o nome dele? O Bill Gates. Ele falou assim, olha, eu não tirava férias. Aquilo ali, tá bom, ele abdicou aquilo ali, mas assim, não necessariamente você quer abdicar aquilo ali, não necessariamente você quer perder toda a juventude dele, toda a jovialidade dele naquilo ali, agora ele é um milionário com 70 anos, tá, assim. Mas cada um abdica da sua forma. Eu acho que hoje essa seria a minha resposta. Um pouco da família. Pô, eu vou, acho que completar com duas coisas, né? Cecília Meirelles, eu acho que, porra, nem tão novinho, mas aí eu lembrei, eu tinha quase 20 anos, uma pessoa me falou isso e eu lembrei da época de biblioteca. Eu acho que é um livro, né? Acho não, tenho certeza, é um livro. Ou isso ou aquilo. Cara, que é um livro infantil, né? Ou você faz isso ou você faz aquilo. O tempo é curto, a vida é curta. Então você tem que escolher. É uma escolha. E essa escolha, você tem que achar prazer nela. Nem tudo vai ser bom, mas tenta achar prazer na escolha que você fez. E você vai conseguir ser, assim, feliz, né? Porque a gente fala em equilíbrio e tudo. Para que a gente quer o equilíbrio, né? Voltando na fase das perguntas. O porquê e para que a gente quer equilíbrio? A gente quer o que da vida? E aí todo mundo fica nessa busca incessante da felicidade. Mas o que é a felicidade? Se não é um momento, se não é isso aqui, a gente vê prazer nisso aqui. Se a gente não está predisposto, se a gente não está disposto, se a gente não está vendo satisfação. Então esse ou isso ou aquilo, para mim, é fantástico. E quando você escolhe ou isso ou aquilo, você ter muito prazer no que você está fazendo. Você está ali todo, está entregue. Não é horrível quando você está com alguém, você falou da namorada, né? Você está ali querendo curtir um momento, ela está no telefone, fazendo outra coisa que não tem a ver, ou ela não está ali, ou quando você não está ali, você está comendo, como a gente falou, sem prazer, sem pensar no que é aquele momento. Onde você estiver, veja prazer. Eu acho que isso, quando você está full, quando você está inteiro, cara, vai ser sucesso. Bacana. Vamos dar um pulinho para outro tema que também me chama a atenção na sua personalidade. No podcast do pessoal do Diário do Rio, do Inova Rio, você abertamente fala
da sua filiação ao judaísmo, de como a filosofia, a doutrina judaica te faz bem. Como e quais os ensinamentos do judaísmo você aplica no seu dia a dia corporativo? Então, eu acho que é muito legal você se apegar a algo, né? Todo mundo fala que as religiões eram o ópio do povo, né? Quem tem uma cabeça mais agnóstica ou mais do ateu. Eu nasci numa família judaica, pai, mãe e avós todos judeus. Estudei em colégio judaico, mas quando fiz 18 tive a oportunidade de olhar todas as religiões. Assim, eu ia com amigos meus na igreja católica, na igreja evangélica, fui na Umbanda, no Candomblé, até em templo Hare Krishna eu fui. Curiosidade ou acaso? Curiosidade para saber se o que me foi imposto era o que eu queria seguir. Legal. Porque para mim, raça é raça humana, né? Eu tive uma escolha ali na comunidade judaica e fui me certificar disso. E nessa escolha que me foi imposta, né? Assim, essa falta de escolha, eu voltei a escolher o judaísmo. Por quê? Porque, como eu falei no podcast do Inova Rio, e como eu falo muito, né? Eu vou tentar pronunciar aqui bem. Tzadik, né? T-Z-A-D-I-C. Tzadik, ou K no final, perdão. Tzadik significa justo, justiça. E o que é a justiça? Eu te fazer algo e você me devolver o que eu fiz. Ou seja, é você ter o equilíbrio, é você receber pelo que você faz, é você pagar pelo que você faz, se você ser generoso e receber generosidade. Então isso eu acabo aplicando muito no meu dia a dia. Eu rezo todo dia, fui presenteado com um amigo super especial, tem um aparato de couro que a gente usa pela manhã, né, que chama tefilin. O meu tinha se perdido nas minhas mudanças e eu fui presenteado vindo lá da terrinha de Israel com um tefilin novo. Bacana. Ele faz o quê? Oi? Pra enrolar, mas faz o quê? Desculpa. Então, o tefilin é uma caixinha com uma reza que ela se conecta ao coração, simbolicamente, né, ao seu sentimento, e outra aqui na cabeça, que é como se fosse o Wi-Fi com Deus. Eu vou tentar traduzir Wi-Fi aqui. com Deus, que bacana. Você coloca ali, você conecta o Wi-Fi Sim, sim. e você fala um pouco mais forte com o cara lá de cima. E se você me perguntar sobre Deus, cara, Deus para mim, não vou te dizer que é uma força, é algo, tem alguma personificação. Deus para mim é a gente saber que tem algo acima. Você já viu aquele chapeuzinho que muitos meus amigos brincam, né? Você usa o chapeuzinho do macaco do Aladim e tal, que é a kippá, né? Ou o solidel, né, que o Papa usa. A kippá, Laroche, Elohim Laroche, né? Quando você tem a kippá na cabeça, esse chapeuzinho na cabeça, é o significado de que tem algo acima. Quando você está usando aquilo, você mostra que tem algo acima de você. Ou seja, você não é absoluto, você não pode pisar em todo mundo, você não pode fazer o que você quiser. E eu acho que esse senso é muito legal. É muito legal. Me vale muito. E família, né? Hoje, sexta-feira, Shabat. A família minha hoje são vocês. E é bonito o que você disse, e além de ser bonito o que você disse, você aplicou hoje, antes de você chegar. Nós estamos gravando hoje o podcast número 6, e aqui no escritório a gente costuma gravar 2 podcasts no mesmo dia. Patrick conheceu o Rafael Batista, que foi o nosso convidado do 5º episódio. E, Patrick, para quem nos está vendo, nos está escutando, explana um pouquinho do que você fez. Você transformou um momento simples em algo muito especial e único. Sim, eu ouvi a minha vida toda, né, que o significado da reza, que em hebraico é brachá, né, é o agradecimento. Sabe que hoje muita gente fala na rede social do gratidão, acorda, agradece, obrigado e tal. Quando a gente acorda, a primeira frase que a gente reza, a primeira oração, a primeira coisa que sai da sua boca, e que se falava muito nos campos de concentração, na pior condição que os judeus estavam, obrigado, Deus, por ter restaurado a minha alma e meu corpo. Que bacana. Ou seja, você dormiu e acordou vivo.
Cara, não tem coisa Que melhor. legal. Você legal. tem mais um dia. E a gente ter esse conceito de rezar por tudo, e estava explicando, né? Eu trouxe uma garrafa de vinho para o dia do Shabat, que é muito legal, para o dia sabático, o dia do descanso, o dia da comemoração, da celebração da semana que aconteceu. E eu mostrei assim, vamos pegar esse vinho aqui, enquanto eu rezo, vamos cheirar o vinho. Pô, vamos pensar naquela uva, vamos pensar em todo o processo, pô, o caminhão que foi pego, quantas pessoas estão envolvidas nesse vinho maravilhoso da Leblon Vinhos, né? Vamos pensar nisso com muito cuidado, com muito carinho, assim, e vamos provar ele com esse gosto, com essa reza e com essa união toda. Cara, o sabor é muito diferente, né? Eu acho que você dá significado às coisas. Isso é legal. Eu acho engraçado você falar isso porque o Ryan Reynolds, que é um ator que é praticamente comédia, né? Ele tem um É gin. o Deadpool? É o Deadpool. Ele tem um gin que ele faz. E os Aviation Gin, eu não sei o nome, mas é canadense. Ele, ou é americano, ele é canadense, eu sei. Mas a propaganda dele, pese tem um tom de... Chocoso. Ele mostra a produção toda do gin. Antes de chegar no gin, ele fala, olha, nossas Cereais sementes e tal. são cultivadas por pessoas que vieram, por padres que vieram lá, aí tacam água benta, depois todo mundo para um tempinho para pensar no bem-estar deles, e no final chega no gin. E aí realmente você fala, pô, quero mais esse gin aí. Então realmente pensar nesse processo realmente traz uma expectativa. Valorizar o momento, né? Assim, o valorizar o momento eu acho que é a Depois eu vou sensacional. compartilhar com vocês. Tudo tem muito mais sabor, né? Perfeito. Eu acho que não só no vinho, na água, nessa conversa, como no momento eufórico de alegria, de festa com amigos, etc. Você tá ali, cara, tudo funciona melhor. O que está em consonância com muitas das coisas que você disse aqui, que é estar 100% presente. Ah, Que é você tá ouvindo, você tá falando, você tá disposto, você tá cedendo o seu tempo. Isso é muito bonito, isso é muito raro numa sociedade que é cada vez mais dinâmica, cada vez mais exigente com determinados processos. Patrick, a gente tem 3 tópicos ainda para debater e 3 tópicos totalmente diferentes. A gente tem um tópico emocional, que eu gostaria de debater com você, um tópico ambiental e um tópico internacional. Como você é uma pessoa muito alegre e a alegria está no seu DNA, a gente necessariamente vai ter que trabalhar esse tópico mais delicado agora, né? Alguns anos atrás, você teve uma ruptura familiar significativa. A gente não vai entrar de cabeça nisso, mas o que eu quero saber, o que você pode ajudar muita gente, é o seguinte: rupturas familiares. Guilherme é nosso sócio da área de família e sucessões. Guilherme estuda psicanálise justamente para se enriquecer como pessoa, para se enriquecer como profissional. E diariamente eu aprendo com você lições de psicanálise que você traz na sua fome por conhecimento desse campo. A pergunta que eu te faço é o seguinte: essa ruptura profissional, ela deixou o Patrick, emocionante. essa ruptura emocional. Eu tomei vinho pra caramba, né? Então é normal eu confundir uma palavra ou outra. Essa ruptura deixou você mais inerte, deixou você mais melancólico em relação ao trabalho, ou, tendo em vista todo o seu background, aquilo ali te deu uma força, você levantava da cama e falava, eu preciso trabalhar para me manter vivo, para esquecer o que aconteceu. Qual dos 2 caminhos você acabou seguindo? Então, assim, para quem me conhece, pô, eu sou muito livro aberto, né? Para quem me conhece, eu passei por algumas, não é nem rupturas, né? Mudanças de caminho, eu acho que é mais legal de falar até, na minha vida. E uma delas foi, assim, eu sou filho de pais separados, meus pais se separaram muito cedo. Eu tive alguns caminhos familiares aí diferentes. E logo cedo, assim, muito novo, já trabalhando bastante, primeira relação intensa, morando junto, e depois eu já fui direto para um casamento novo, e, pô, casamento grande e tal, jovenzinho, acho que 25 anos mais ou menos, 25 anos, e o casamento deu certo enquanto durou,
E teve um momento que ele acabou. E quando acabou, assim, você sabe que você tem ainda as suas energias para tentar e fazer e conquistar. E eu, no meu momento, falei, ó, tentei, não funcionou. Então agora, o que você vai fazer? Você mudou de rota. A sua vida não acaba. A sua vida não para. Ninguém, e uma frase que eu sempre falei para mim mesmo, e isso me fez não ficar triste. Eu acho que a gente tem momentos tristes, mas aí você vira a chave, né? Esse virar a chave foi uma frase que me marcou bastante. Eu sempre falei assim, o mundo não vai parar para você ficar triste. O mundo ainda tá rodando. É Shakespeare, né? Aquela que eu falei. É? Eu gosto de Fala, falar. cara, as Não frases que eu mais sabia, gosto. de Não, verdade. Shakespeare ele fala assim, não importa em quantos pedaços o seu coração for partido, o mundo não vai parar para você juntar eles É novamente. muito bacana. Cara, eu não sabia disso. E eu falava pra mim assim, e já consolei amigos, amigas, o mundo não vai parar pra você ficar triste. Então, foi muito rápido, assim. O que a gente pode falar, né? É aquela fossa que a gente brincou muito de falar marilismo, né? Da Marília Mendonça, assim. Marilismo. A gente criou isso. Só que eu sempre fui um cara muito bacana e generoso com os meus amigos, e eles foram muito mais generosos do que eu esperava, assim. Então fui super abraçado e vivi um momento que eu nunca tinha vivido. Eu nunca tinha vivido uma adolescência ou uma fase adulta, jovem, não curti época de faculdade. Eu sempre fui um cara de trabalhar e mais velho. Você amadureceu muito rápido. Tive que Sim. Tive que amadurecer rápido, então essa minha fase de curtição veio depois do meu casamento. Também foi breve a fase, e foi necessário, foi legal, e foi fenomenal. E assim, quando você tem uma ruptura ou uma mudança de rota, cara, abre o olho que o sol vai nascer e você vai seguir esse caminho e vai ser legal pra caramba. Então, Não, pode concluir. Pode concluir. então, assim, pô, se você está ouvindo a gente, ou se vocês aqui estão passando por qualquer momento, seja ele emocional, ou seja ele profissional, frustrante, isso acontece pra caramba. Pô, é o chefe, é o cliente que sacaneou isso, aquilo. Cara, levanta e faz. Só não fica parado e não fica num momento problemático que não vai valer a pena. Eu pergunto isso para muita gente, assim, para muitos amigos, amigas. O que você ganha chorando? O que você ganha sofrendo? Eu quero curtir a minha fossa. Eu acho que você não ganha com isso. Você pode só aprender. Sofreu, doeu, virou aprendizado. É uma antítese, né? Como é que você vai curtir algo que lhe passa muita dor? Exato. Não consegue Exato. curtir. Aí tem muito Freud nisso aí, que outra gente vai marcar um outro café com Freud. Mas só para puxar um pouco de sardinha, a gente falando de solução conjugal e amorosa, no direito de família, né, que é a parte que eu atuo, eu tento colocar na cabeça das pessoas que isso antigamente era muito visto como algo, um tabu e algo muito visto como talvez um fracasso familiar, talvez antigamente. Hoje em dia é mais uma alternativa, mais um caminho, mais uma consequência para a recomposição familiar, para uma nova felicidade, para a busca da felicidade. Então, muitas pessoas ainda têm esse pensamento mais arcaico e hoje eu acho que o divórcio, ele inclusive, ele é, na Constituição lá, ele é instrumento de proteção da família da mesma forma que o próprio casamento. Então, é sempre bom colocar isso de alguma forma, eu gosto. Ver o copo mais cheio do que menos vazio. Eu sempre falo, não é o próximo, né? O próximo relacionamento vai ser muito melhor, mas é uma questão do modo de pensar. Porque se a outra pessoa, se o teu par, a tua companheira, o teu companheiro não está satisfeito, é porque você também, de alguma forma, não deve estar satisfeito ali. Perfeito. Você vai conseguir encaixar em outro lugar. Não é fácil. É uma mistura, né? A receita de tolerância, de muita coisa. Mas muda o teu modo de pensar e pensar que o próximo vai ser muito melhor. Vai ser fantástico. Quantos campos a gente está navegando aqui, não? Esse tema é muito bacana. Eu também gosto Dá cabelo bastante. branco, mas é bom. Sim, todo mundo aqui tem uma certa dose de cabelo branco. Bom, Patrick, a área ambiental e a engenharia, elas sempre se comunicaram muito, tá?
E não preciso fazer divagações a respeito de quão importante as questões ambientais estão sendo debatidas tanto em sede de Brasil quanto em sede de mundo. Você tem uma empresa de engenharia, de arquitetura, que faz todo o trabalho, desde a entrega até a execução, mão de obra, 360 graus. Você entrega o pensamento, a gente entrega o projeto pronto com a chave na mão. Cara, que bacana. Que bacana. E aí eu te pergunto, isso que você falou é um tesão, é animal. Vende e você entrega, é muito legal. Veio agora. Você Você me inspirou. Vem da sua irreverência, da sua A gente faz um criatividade. corte depois só com essa frase. Com certeza. Mas, Deixa eu até fazer então de novo. Ó. Você vem com o pensamento e a gente entrega o projeto pronto, chave na mão. bem, né? Mandou muito bem. O que eu te pergunto é o seguinte, você já teve algum problema ambiental no seu business, alguma história que o meio ambiente te ajudou ou atravancou a concluir um negócio ou Eu acho alguma que área? muito, né? Hoje, sexta-feira, estive na prefeitura, final do ano, tentando aprovar mais um dos nossos projetos. Está em 2023, você tem um processo que se acompanha na internet, eu tive que ir até a prefeitura assinar, algo que eu já tinha assinado e despachado, mas presencialmente tive que ir lá. Isso prova uma das burocracias, talvez desnecessárias. E o meio ambiente não é diferente, né? Eu acho que tem muita coisa séria, né? Em termos de environment, a gente fala muito hoje em ESG e tal. Só que dentro disso você tem muita bullshitagem, assim. Eu lembro ainda, 18, 19 anos, no mercado de alimentos, eu não esqueço disso. Eu estava no Walmart, na minha distribuidorazinha, querendo vender para o Walmart. E o pessoal tinha agora não lembro o nome do comprador, mas ele estava falando, não, aqui todo mundo botou caneca e tal. Eu falei, legal, meio ambiente. Ele falou, que meio ambiente? Você sabe quantos copos plásticos a gente gasta aqui? Você tem noção que além de prejudicar o meio ambiente, ok, mas eu compro uma caneca aqui num escritório desse tamanho por 10, 15, 20 reais, que isso é uma semana de copo plástico de um funcionário aqui que não tem o menor cuidado, o menor carinho e joga fora. E que é uma forma de você ter uma consciência ambiental, mas também financeira. Isso me marcou muito, né? Assim, porque tem um pano de fundo em todos esses pontos, mas, por outro lado, também eu vi que o mundo, né, ele não vai acabar. Quem vai acabar somos nós. Porque a gente vai viver num mundo, se a gente não cuidar dele, a gente não vai viver num mundo que não dê condições, né, salobres para a gente viver. Então, se a gente ir acabando com o mundo, a gente não vai ter futuro. Meio ambiente, prefeitura, governo do estado e até algum âmbito federal é muito complicado, assim. Tem processos, vocês são advogados, né? A gente tem participação em um empreendimento que depois de o INEA dar a aprovação, licença de obra, etc., o Ministério Público chegou lá e falou que o INEA tinha dado aprovação no projeto depois de construído, tá? Aprovação no projeto, só que não poderia dar. Estava errado, estava tudo errado. E entraram, né, contra a prefeitura, contra o INEA à época, contra a gente, condômino, e contra a incorporadora. Então fica todo mundo no mesmo bolo. Eu acho que a burocracia e aí é mais o campo de vocês, a burocracia e essa mudança de legislação e essa talvez até liberdade, né, de atuação de alguns órgãos acaba prejudicando bastante o tal do combinado que eu falei lá atrás, né? Que é a segurança jurídica, tem um nome para isso. Segurança jurídica. Então, assim, é muito complicado. Agora, cara, para mim, meio ambiente é tudo. E ele não é o monóxido de carbono que você joga no ambiente, não é a luz que você deixa ligada, que pesa no bolso. Mas, cara, o ambiente está limpo. De verdade. Eu não consigo chegar na minha casa e pisar no chão e o chão não tá limpo e tá ok, porque isso também aprendi. Cara, você falou de frase. Eu não era muito de ler frase, mas de gravar muito. Eu sou um bom ouvinte, apesar de falar pra caceta. Mas eu lembro de uma vizinha da minha mãe, ela falava assim, que ela era a síndica do prédio.
que era aquela síndica Voltamos à chata ideia e da tal. síndica. Ela falava assim, Dona Ana, portuguesa. Ela falava assim, o ambiente limpo não é aquele que você mais limpa, mas é aquele que você menos suja. E isso, cara, é muito legal. Porque, Teoria assim, das janelas quebradas. exato. Isso é muito legal de uma forma simples. Ela veio na teoria das janelas quebradas, mas de uma forma simples. Cara, não tem como você viver na sua casa bagunçada, no seu trabalho bagunçado, na sua rua bagunçada, porque é um ambiente que, assim, não é nem insalubre, é desagradável, né? Então, acho que de meio ambiente na construção civil, acho que não existe nenhum empreendedor incorporador, né, que é esse o empreendimento, que não tenha algum tipo de problema de licenciamento ambiental, né? Não existe isso. A gente conta muito com os advogados até para ajudar numa burocracia, numa legislação que toda hora muda, né? Mas o que a gente faz estando no Rio de Janeiro e no Brasil é dançar conforme a música. Mudou, a gente vai, porque perder tempo é complicado. Antes de entrar no nosso último tópico, permita-me meus 10 Por segundos. favor. Na qualidade de sócio da área ambiental do nosso escritório, talvez a maior diferença das nossas áreas seja o fato de que eu tenho que lidar com legislação municipal, estadual e federal. O Guilherme não. O Guilherme tem que lidar com a legislação federal. A legislação para emocional, associações, para famílias, planejamento familiar, holding familiar, etc, etc, ela é dita da União. Aqui, não. O cara vai empreender em Araçatuba, eu vou ter que pesquisar a legislação de Araçatuba. É bom, E de inclusive, São Paulo. dizer que advogado, ele não necessariamente sabe absolutamente todas as leis, né? Alguma. O que ele não sabe é que ele sabe onde saber. Sabe onde procurar, sabe onde achar. Né? Totalmente. Ele tem que estar municiado de muita vontade, né? Totalmente. Porque o Brasil, assim, não precisa ser Brasil. Não é para amadores. Não. A legislação, Quem tá no podcast não viu essa... a legislação Eu acho. da cidade do Rio, do nosso município carioca, né, é uma. A de Caxias é outra, pode ser até parecida, Total. mas é outra. A de Teresópolis é outra, a de Campos é outra. No estado fluminense tem várias legislações. Perfeito. E para você construir algo, você precisa, aí sim, do município. Então, se você atua em mais de um município, você tem que contar com não só a legislação, como a boa vontade do município. Totalmente. Ah. Meu caro, você tem uma experiência internacional na Espanha. A sua empresa realizou um empreendimento em solo espanhol. E aí, pegando um gancho dos nossos amigos do Diário do Rio, do Inova Rio, fala um pouquinho como é que foi essa sua experiência em solo espanhol e, sobretudo, na sua área. Quais foram as principais diferenças e, por fim, o que você sugere que seja mais apropriado para mitigar essas diferenças América do Sul e Europa? A gente não fez empreendimento, né? A gente prestou serviço lá, num momento em que a gente estava adquirindo empresas e acabou tendo a oportunidade de adquirir uma empresa fora, e para poder comprar tecnologia, trazer tecnologia para cá. E o que é diferente de trabalhar tanto lá fora quanto com um profissional de fora aqui? Porque na nossa mão de obra, que é muito de base e é muito difícil de dar oportunidade, como eu falei, tem muita gente maravilhosa, que o cara é servente, que o cara ele sobrevive, ele não vive, ele sobrevive na sociedade, que o cara é profissional, que o cara é encarregado. Tem muita gente fantástica, só que a classificação aqui ela é muito diferente. A gente não tem a cultura do treinamento. E você sabe onde é que o pessoal treina? Ou seja, você fez faculdade, você estudou, depois você fez faculdade, uma pós-graduação, para estar aqui e continua estudando, lendo, sem parar. Eu sei até por te conhecer, Guilherme também com esse feitio aí intelectual, sem dúvida. Ele já deve ter lido mais livro em uma semana do que a vida toda. Dostoiévski carioca. E o cara que está ali na operação, ele não faz um curso, ele aprende na marra. Como é que é a escala, né? Eu não vou falar a realidade porque não existe contar outra história. Ele entra como servente, ajudando
ele vai tentar o caminho de meio oficial para depois profissional, para depois encarregado. Só que hoje mesmo, como eu falei com uma cliente, né, um colega, eu falei assim, olha, é impressionante, né? A gente nessa oportunidade de trabalhar fora, ela também, o profissional, você entrega para ele o papel, ele vai lá e faz e fica incomodado se você for atrás dele. Ele é profissional. O que é? A profissão dele é executar o serviço de pedreiro, de pintor, de serralheiro, de instalador. O profissional daqui é o que a gente chama de pedreiro, infelizmente, né, tem muitos bons, é o pedreiro de meia colher. Mas como a gente remunera mal, até pela legislação trabalhista, que muito evoluiu, esse cara ele para de ser profissional, ele deixa de ser profissional, acaba virando um empresário, né? Pequeno empresário, um empreiteiro, e prospera. Você sabe uma coisa que lá fora acontece muito, né? Você tem uma paridade, todo mundo se fala, não tem essa, vamos dizer assim, essa diferença social. Formalismo todo? Não há diferença social tão exacerbada, assim. Senta na mesa, na mesma mesa, porque tem uma equidade, vamos dizer assim, senta na mesma mesa o atendente e sei lá, e o empresário ou o médico e falam a mesma língua porque tem uma cultura muito mais pesada, porque são incentivados desde cedo para isso. E a gente tem essa falha. Então, o profissional aqui, ele não aprende, não faz curso, apesar de você ter aí a Firjan e o SESI tentando bastante incentivar isso, como antigamente. Hoje aprende na marra, sai, não sei fazer nada, vai trabalhar em obra. De verdade, é isso. E aí você desenvolve dentro da empresa. Mas vamos dizer assim, é muito diferente. Você não consegue hoje dar caminho ainda. Aí vieram agora, né, entrando um pouquinho em legislação, né, vieram os MEIs, que são condenáveis, né? Você tem um Ministério do Trabalho e Emprego que não deixa você remunerar bem. E a gente na companhia, o que a gente quer ascender profissional. Assim, eu tenho muita gente que começou como ajudante e virou engenheiro. Pô, eu fico até arrepiado de falar. Isso que é muito legal. E eu tenho falado para esses gerentes e diretores de unidade de negócio, eu tenho falado para eles na empresa, cara, eu quero você rico. Sim, eu quero que você não se preocupe com dinheiro. Você não vai deixar de se dedicar ao trabalho, mas você não vai se preocupar com o dinheiro. O que você tem que fazer? Você tem que pegar os seus desejos, botar na mesa e realizar. Eu vou te dar um meio de realizar isso. Eu lembro de um cara que veio como profissional, ele estava muito insatisfeito e falou, eu quero montar empreiteira. Eu falei, eu não consigo te encaixar assim, mas vem comigo que eu vou te acender e você vai ganhar dinheiro. Perfeito. E assim feito, tive o compromisso com ele e cumpri. Mas Brasil é Brasil, né? Eu acho que aí é outro papo, assim, mas Brasil é Brasil, é difícil. Meu caro, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim, infelizmente, é para aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, que o nosso tempo é finito, mas a boa notícia é que o nosso papo ele continua na varanda, bebendo mais vinho ainda. Eu quero agradecer ao Patrick pelo companheirismo, pelo conhecimento, pela dedicação de tempo, pelas diversas lições aqui empregadas. Guilherme Queiroz, suas palavras finais? Patrick, queria agradecer a sua presença. Será sempre bem-vindo aqui no escritório. Aguardamos o round 2 aqui para você voltar e a gente conversar sobre Freud e outras questões também. E agradecer também todo mundo que está vendo, todo mundo que está ouvindo. Aqui a gente tenta falar e passar um pouco da experiência da galera que está empreendendo, que está começando, que está acabando, que está herdando ou sucedendo, ou então quebrou e voltou. Então, mais uma experiência muito boa. E, bom, agradecer também ao Lapor e é isso, uma pena que acabou. Cara, eu queria aqui agradecer muito o convite. Eu acho que se eu fiz do momento de vocês dois, ou de quem está ouvindo um pouco, um momento um pouquinho melhor, eu já fico feliz. Eu acho que os objetivos na vida vão só crescendo. E quando eu falo que o objetivo cresce é quando você vê a felicidade num amigo, assim, num olhar bonito que nem você tá dando para mim. Pô, assim. Obrigado, querido. Eu acho isso, assim, muito legal. Então, eu só quero agradecer a estar aqui, assim. Eu acho que sexta-feira tem gente que não acredita, mas sexta-feira
10 horas e 5 verdade. minutos. E esses caras aqui estão fazendo e estão entregando e estão dando o máximo. Isso é Calma, é muito mais legal. passatempo do que trabalho. Também não Ah, precisa, mas é né? muito legal. Na verdade, assim, Sim, total. se propuseram a fazer e estão fazendo Total, de verdade e total, com sim. força. Isso é Vamos muito até o legal. final. E se eu puder deixar só algo que muita gente fala, mas eu emprego muito e falo muito, é o seguinte, a gente vive numa terra de cegos, né? E eu acho que o pouquinho que a gente pode fazer de diferente, a gente vai se destacar. Cara, cumprir o horário, cumprir o combinado, ser honesto, cara, você já tá voando, assim. Os dias estão cada vez mais difíceis. Pô, bota um sorrisão no rosto e vai e que você vai ter momentos felizes como eu tive aqui agora. E não deixem de ver esse expoente do tango argentino, Patrick Gradel, escusa. No Porrão Diário na do Rio, no cabeça. Inova Rio, o Patrick ele compartilhou muita coisa bacana, sobretudo da trajetória dele. E não deixem de vê-lo. O Patrick é um cara com muita bagagem, com muita história e certamente vai enriquecer a todos que estão nos ouvindo e nos vendo. Grazie tante! Um abraço grande, boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Cortou, né? Cortou. Tô congelado. Posso dar um beijo na boca? Parabéns! A gente vai aqui, pô. Arrebentou, hein?